Honesto e fiel até no dízimo. Pois é, a palavra de Deus nos instiga, e o dízimo é feito não só porque Deus exige, porque Ele é o dono de tudo, Ele nos dá 90% e pede como um símbolo de fidelidade 10%. Assim nós temos uma condição, a porcentagem, aquela quantia que foi estipulada, não está ao vitre de qualquer um. Nenhum de nós tem essa capacidade de decisão. O local da entrega, na casa do Senhor, para quê? Para a pregação do Evangelho. Porque Jesus disse, ide pregar esse Evangelho a todo mundo. E também no verso 3, o princípio, honrar a Deus, guardar os seus mandamentos. Como assim guardar os mandamentos? Eu posso recitar Êxodo capítulo 20, verso 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. As pessoas se apegam ao dinheiro, à ganância e fabricam deuses além do nosso Deus Altíssimo. Deus dá tudo. E as pessoas idolatram aquilo que Deus dá. O sol, a lua, as estrelas são objetos de adoração. Ídolos de pau e pedra são objetos de adoração. E às vezes, muitas vezes, é o dinheiro o objeto de adoração. Fazem tudo pelo dinheiro. Jesus disse que as pessoas matam, roubam, mentem por causa do dinheiro. Então o Deus deles é o dinheiro e não aquele que deu o dinheiro. Não aquele que deu a vida, não aquele que deu o sol, que deu a lua, que deu as estrelas, que deu a chuva. Não precisamos ficar pageando, agorando uma chuva, se Deus é abundante para conosco. E no capítulo 20, verso 4 diz, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desagradam. Mas também trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então está ligado aos mandamentos, e eu vou lembrar agora de um outro mandamento que diz, não furtarás, o verso 15, o 8º mandamento, não furtarás. Furtará o homem a Deus, roubará o homem a Deus, diz Malaquias no capítulo 10. Eis que vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, a nação inteira, diz Malaquias capítulo 10. Bom, nós somos uma nação de pessoas dedicadas ao Senhor e não devemos estar entre os ladrões, porque esses não entrarão no reino dos céus. O dízimo não é condição para a salvação. É, sim, uma adoração, uma forma de adoração, e é uma forma de expressão do reconhecimento que nós recebemos tudo de Deus. E uma quarta característica, coitado daqueles que desviam o dinheiro do dízimo. Aqueles pastores, aqueles pregadores, aqueles bispos, aqueles padres, aquelas pessoas que se enriquecem à custa do dízimo, em vez de canalizá-los para a pregação do Evangelho, como está na palavra de Deus. Não obedecem Jesus, mas pregam Jesus. E de pregar o Evangelho a todo mundo, mas eles enchem os bolsos com o Evangelho em vez de fazer como Cristo, multiplicar o pão aos famintos e fazer com que as pessoas tivessem assistência espiritual e também a saúde. As pessoas eram curadas e alimentadas. Através de Jesus, recebiam novamente a esperança e a fortaleza. Bom, nós temos alguns versos na Bíblia que eu gostaria de trazer para reforçar esse nosso pensamento. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. 2 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimemos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usando de engano nem torcendo a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo e que está encoberto, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, verso 5, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Portanto, os pregadores do Evangelho recebem o dízimo e têm responsabilidade por serem escravos do povo, estão ao serviço do povo, recebem o sustento e os meios para a propagação do Evangelho, mas têm responsabilidade diante do povo e de Deus, principalmente diante de Deus. Pois Deus disse, das trevas resplandece a luz, e Ele mesmo brilhou nos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E também nos advertiu no capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Agora, a responsabilidade é nossa de entregar e dos ministros de receber e bem aplicar o dízimo. Não nos compete julgar se eles aplicam bem ou mal.
porque não estamos dando a eles o dinheiro, e sim devolvendo o que é de Deus. E ai daqueles que estão roubando a Deus, seja no lado daqueles que devolvem, seja no lado daqueles que recebem, e também devem devolver o dízimo, pois todos estamos debaixo da mesma lei e da mesma razão de louvar e de adorar. Mateus capítulo 25, 14 a 23. Mateus 25, 14 a 23. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, pois o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com ele. Isso é Jesus quem está falando. E dando o exemplo de que nós teremos que prestar contas daquilo que nós temos e daquilo que nós investimos na pregação do Evangelho. Porque o tesouro de Deus é você, é o seu próximo, é o meu semelhante, sou eu. Nós precisamos receber as bênçãos maior que vem do dízimo, a bênção do acompanhamento espiritual. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E assim também cada um foi agindo até que chegou aquele que havia recebido apenas 1 talento. Verso 24. Do capítulo 25 de Mateus. Jesus falando no verso 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo e saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem-o fora, e será o servo vil. Lancem fora e será tirado, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, nós temos ainda uma última mensagem, aqui escolhida de Ellen White, naquele livro maravilhoso dela, Educação, página 96 e 97. Aconselho a todos. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3:10, é a ordem de Deus. Não se apela para outra gratidão, não se apela para a gratidão ou generosidade. É uma questão de simples honestidade. O dízimo é do Senhor e Ele nos ordena que lhe devolvamos aquilo que é seu. Não é para mim, não é para qualquer um, é para aquele que está pregando o Evangelho. E então precisa dos meios, das bênçãos que eram dadas ao povo, eram alcançadas aos sacerdotes, para que pregassem o Evangelho. Bom, não vamos repetir a história, sacerdotes ricos, povo pobre e o Evangelho que leva à crucifixão de Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho verdadeiro. O está escrito, o que passa disso provém do diabo. A nossa luz vem do Senhor e da palavra de Deus. Vê e entende, curta e compartilhe. Vem comigo, vamos orar. Pai querido, mais uma vez a Tua palavra nos enche de amor, de esperança. Ainda que fale das questões financeiras que tanto nos atormentam, das quais nós estamos presos, mas o Senhor nos liberta completamente de todo o jugo do pecado, da servidão e daquele meio em que a ganância nos prende às razões do Satanás. Livra-nos do mal. O Senhor orou assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal ou do maligno. E é isso que nós pedimos. Desarraiga de nós a vaidade, a volúpia, aquele desejo do mais, sem olhar a Tua missão, sem olhar ao próximo. Amamos e devemos também amar a Ti. Por isso, abençoa que estão assistindo e multiplica essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Paz e graça. Amanhã vê e entende para você curtir, compartilhar e seguir.